Bom dia, saudações a todos os participantes cá do curso de Logística e Procurement. Mais uma vez agradecer a participação dos que se encontram a cursar cá com a nossa instituição. Bem, sobre a abordagem do dia de hoje, temos como tema decisões de transporte, mais sobre aquilo que vai ser feito na área de logística, neste caso. Este tema vai incidir sobre aquilo que já foram as abordagens que nós trouxemos anteriormente e vamos conseguir, talvez, com base com a concepção que já podem ter desenvolvido, aprimorar aquilo que vai ser o conteúdo do dia de hoje. No entanto, para a aula de hoje nós trazemos como pontos que são importantes levar em conta nas decisões de transporte, o nível de serviço, utilização de modais, propriedade da frota, programação de transportes, risco da carga, veículo de carga, granel. Bem, antes de nós fazermos aquilo que é referência de cada um desses pontos, deixa-me referir algo. Quando nós falamos de decisões sobre transportes, estamos a falar de alternativas, opções lúcidas e profissionais para poder selecionar um certo tipo de transporte para que, sua vez, possa satisfazer aquilo que são as nossas necessidades a nível interno de uma empresa. No entanto, seria racionalizar aquilo que são as melhores opções que nós temos para escolher o melhor tipo de transporte para o cumprimento das nossas atividades. O que é que nós vamos encontrar quando nós falamos do nível de serviço? Certamente, parte dos participantes do curso já podem ter feito algum tipo de encomenda, já podem ter feito uma viagem terrestre ou aérea e sabem o que significa classe A, classe B e classe C. Estamos a falar de classe em termos de qualidade para entrega de um certo tipo de transporte. Irei dar um exemplo mais nítido que estou aqui a tentar deixar bem claro. Estamos a ver a empresa Mosal em comparação, a empresa Lalji em comparação com a empresa Nidai, são duas transportadoras. Podemos pôr como exemplo a Lalji e uma outra linha de transportadores. Existe certamente um certo nível de prestígio, um certo nível de valorização e garantias mais sólidas pelo nome, pelos anos de trabalho, pelas garantias, pela reposição das perdas por parte de cada transportadora. A isto nós falamos do nível de serviço, que é um ponto que deve-se levar muito em conta quando nós vamos identificar aquilo que é o tipo de produto que nós vamos levar, a sensibilidade do mesmo, as vias que vamos usar, os prazos a fazer chegar, entre outros pontos. No entanto, quando nós falamos de utilização de modais, estamos a falar de meios que vão condicionar a nossa circulação de transportes, que são, neste caso, os meios terrestres, os meios aéreos, marítimos. Podemos falar também dos meios ferroviários, como também dos meios usados por meio a pipeline, que é o recurso de locomoção, por meio a tubulagem. Mais adiante, eu trouxe cá um ponto que diz respeito à propriedade da frota. O que é que quer dizer exatamente a propriedade da frota? Dentro da propriedade da frota, nós encontramos aqui aspectos que vão ser levados em conta no que diz respeito à qualidade de serviço, dando uma pequena combinação com o nível de serviço, que é, neste caso, a qualidade do tipo de transporte que vamos selecionar, tendo em vista a rentabilidade, aquilo que vai ser os custos envolvidos para o uso do mesmo produto, e nós temos que selecionar todos esses pontos mediante as condições internas de produção e a estabilidade atual da empresa. Para esses dois pontos que diz respeito à qualidade de serviço, a rentabilidade, vamos sempre anexá-los no que diz respeito à propriedade da frota. Mais adiante vamos encontrar que diz respeito à programação de transportes. O que é que nós encontramos aqui quando abordamos sobre programação de transportes? Encontramos a seleção do veículo, que é, neste caso, a seleção da maquinaria, a seleção da melhor opção de locomoção em termos físicos, se vamos optar por um comboio, por um carro, por um navio ou por um avião. Recordar que cada opção destes transportes que vão ser cá selecionados devem ser levados em conta naquilo que são as nossas reais necessidades em termos de suprir tempo, suprir datas de entrega, suprir a qualidade, garantir que o roubo não seja algo que seja feito com facilidades, e para isso é necessário que nós levemos em conta que tipo de cliente estamos a atender, que tipo de cliente nós somos e quais são as necessidades que podem existir em termos de existência no mercado. Encontramos também aquilo que vai ser a emissão de documentos, isso tudo dentro da programação de transportes, para nós podermos fazer com que o transporte faça
aquilo que é o seu ciclo de atividades, ou seja, o seu itinerário do ponto de origem ao destino final, é necessário que nós tenhamos toda a condição legal de circulação aceite a nível das autoridades competentes, ou seja, é preciso que nós tenhamos uma vistoria e inspeção adequada do próprio veículo, é necessário que nós saibamos qual é a quantidade de material necessário a levar para os cuidados das mesmas vias públicas, entre outras linhas de exigências mediante aquilo que é o tipo de atividade de cada empresa, é aquilo que são as obrigações necessárias. Ou seja, programar um transporte também implica, para além de selecionar um veículo, fazer emissões adequadas daquilo que vai ser o tipo de documentações necessárias para proceder com as nossas atividades. Programação da carga e descarga seria, neste caso, saber quais são todos os pontos de pausa em que nós vamos optar em parar o nosso produto durante um período para poder carregar e para poder descarregar, para dar continuidade, para fazer um processo de dispensão, rever de novo se as condições de transação do mesmo produto estão a ser feitas da melhor forma. Por quê? Porque é super normal que nós façamos uma transação daqui até a um certo destino final, dependendo do conteúdo em causa, podem ser ovos ou outro conteúdo combustível, que caso nós não tenhamos cuidado de analisar como é que está a conservação do mesmo, podemos sim não dar um feedback necessário ao ponto de origem, ou seja, a empresa base, não sabendo como é que está a ser feita a transação deste mesmo produto, se está a ser feito dentro das qualidades necessárias, se vão chegar dentro daquilo que nós precisamos. Prazos e urgência na entrega. Os prazos e urgência na entrega significa que cada pedido, seja do cliente ou seja do fornecedor, obedece um ciclo para dar continuidade àquilo que já são as normas de atividades de uma outra empresa. No entanto, é necessário que nós tenhamos em mente aquilo que vai ser as exigências do nosso público-alvo, como é que nós vamos fazer a entrega, quais são os riscos que existem nas vias públicas, quais são os riscos em caso de perdas sobre o efeito de nós podermos criar condições de reposição em caso de frustração durante esta viagem. Características da carga, nós colocamos cá em mente aquilo que são a sensibilidade e aquilo que é as condições de carregamento que vamos usar para o mesmo produto. É um produto combustível, é um produto visível, a possível explosão é algo químico, é algo que em caso de alguma explosão pode contaminar o meio ambiente. Tudo isso são pontos que nós vamos levar dentro da programação de transporte, mas tendo em conta as características da carga. É inflamável, entre outros pontos. Roteirização e consolidação da carga significa que garantimos que a nossa gestão de cadeia de suplementos se materializou, teve sucesso desde o ponto de origem ao ponto final, que vai ser nesse caso roteirizar a mesma carga e consolidar a carga, que é neste caso a confirmação do mesmo produto ao destino necessário. Por sua vez, após nós passarmos das etapas cá referenciadas na programação de transporte, vamos encontrar o risco da carga, que não se difere do que eu já havia referenciado cá, as características da carga, que é saber se essa carga, também para além de ser explosiva, é mais sensível à hipótese de ser furtada, é mais sensível à ideia de caso haja algum imprevisto no carregamento, o período de consumo do mesmo seja reduzido e acabe chegando lá já como sendo um produto descartável, entre outros termos de uso do mesmo conteúdo usado. Ou seja, seria aprofundar aquilo que é o conteúdo que nós estamos a carregar. Veículo de carga granel. Quando nós falamos cá de veículo de carga granel, estamos a falar de um veículo direcionado, especializado em carregar diversos tipos de mercadoria, seja de consumo para gestão, manutenção de viaturas, seja de alimentação, sejam produtos de limpeza, sejam produtos de construção, no mesmo tipo de transporte, e que nenhum desses produtos venha afetar na qualidade dos outros produtos. Ou seja, seria, exemplo, um contentor com condições de refrigeração, dependendo daquilo que é o tipo de produto, condições de acomodar lá óleos de motor, condições de acomodar lá refeições, condições de acomodar lá carnes, acomodar lá objetos de manutenção de viaturas.
entre outros materiais, exemplo, destinados a a beleza, entre outras linhas de consumo. Será um tipo de transporte dotado de condições para levar múltiplas mercadorias sem afetar a qualidade de cada um deles. Bem, penso que para a aula de hoje podemos dar um encerrado por aqui. Grato pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima aula.